Ei, guerreiros, um dos maiores erros que vocês podem cometer com seus inimigos é entrar em discussões. No momento em que discutem, vocês já abriram mão de algo crucial: o controle. Discutir lhes dá a sua atenção. Dá a eles acesso às suas emoções. E o pior de tudo, dá a eles autoridade sobre como vocês reagem. Pensem nisso. Um inimigo não está buscando a verdade. Ele está buscando uma reação. Ele quer arrastá-los para a arena emocional dele, onde o ego substitui a lógica e o ruído substitui a estratégia. É aí que os fracos lutam. Nicolau Maquiavel compreendeu isso séculos atrás. Ele nunca acreditou que o poder fosse conquistado gritando mais alto ou provando que se estava certo. Ele acreditava que a verdadeira vitória acontece silenciosamente, dentro da mente, onde residem o medo, a dúvida e a insegurança. Maquiavel não ensinava a moralidade. Ele ensinava a realidade. Ele observou governantes, generais, políticos e rivais, e percebeu um padrão assustador. Aqueles que mais discutiam eram os que menos controlavam. Aqueles que permaneciam calmos, indecifráveis e deliberados eram os que governavam. Este vídeo não é sobre ser gentil. Não se trata de motivação, e definitivamente não se trata de boas vibrações. Trata-se de domínio psicológico. Hoje, vou mostrar a você 9 estratégias de psicologia maquiavélica que permitem derrotar inimigos sem levantar a voz, sem se explicar e sem jamais lhes dar a satisfação de uma reação. Esses princípios ensinarão você a permanecer emocionalmente intocável em situações hostis. Como fazer seus inimigos perderem a confiança sem confronto. Como vencer jogos de poder sem que ninguém perceba que você está jogando. Essas são as mesmas leis psicológicas usadas por reis, estrategistas e figuras poderosas ao longo da história, refinadas não pela teoria, mas pela experiência. E aqui está a verdade incômoda que a maioria das pessoas nunca ouve. Seus inimigos não o derrotam. Suas reações sim. No instante em que você sentir a necessidade de se explicar, corrigir alguém publicamente ou vencer uma discussão, pare. Essa necessidade não é força. É exposição. O poder é silencioso. O controle é silencioso. E a pessoa mais perigosa em qualquer ambiente é aquela que não precisa provar nada. Ao final deste vídeo, você entenderá por que o silêncio aterroriza mentes frágeis, porque a paciência é mais ameaçadora do que a raiva e porque quem controla as emoções controla os resultados. Antes de começarmos, deixe esta afirmação nos comentários: o silêncio é o meu poder. Diga isso uma vez, acredite nisso e vamos começar. Primeiro, o silêncio é domínio psicológico. O verdadeiro poder começa com a contenção. No momento em que você se sente compelido a responder, se defender ou explicar, você entra em uma situação criada por outra pessoa. O silêncio destrói essa situação. Ele te remove do jogo para o qual estão tentando te arrastar e os força a agir sem direcionamento. Quando não há resposta, a pressão não desaparece. Ela se transfere. O peso passa para quem busca uma reação e, sob esse peso, a maioria das pessoas se desestabiliza. O silêncio cria incerteza, e a incerteza é mentalmente exaustiva. Quando as pessoas não conseguem ler suas intenções, elas começam a inventá-las. Elas repassam conversas que nunca aconteceram. Elas analisam tons que nunca foram usados. A mente deles busca sinais e não encontra nenhum, então preenche o vazio com dúvidas. Esse conflito interno drena o foco e corrói a confiança. Enquanto isso, sua posição permanece intacta. Você não está exposto, não é previsível e não é emocionalmente acessível. O silêncio também protege a flexibilidade estratégica. As palavras prendem você a narrativas. Uma vez ditas,
podem ser citadas, contestadas ou usadas contra você. O silêncio mantém as opções em aberto. Você tem a liberdade de ajustar, mudar ou atacar mais tarde sem contradição. Muitos confundem isso com indecisão, mas é um adiamento controlado. O adiamento controlado permite que as condições amadureçam e que os erros venham à tona sem a sua intervenção. O silêncio remodela a percepção. Aqueles que falam constantemente parecem carentes de validação. Aqueles que permanecem em silêncio parecem autossuficientes. A autossuficiência sinaliza a autoridade. Implica que a aprovação não é necessária e que os resultados importam mais do que as aparências. Os observadores percebem isso instintivamente e começam a tratar o indivíduo quieto como um ponto fixo, alguém cuja presença tem peso sem comentários. Quando você não responde, os outros revelam mais do que o pretendido. Eles falam para preencher o vazio. Justificam, acusam, explicam e compartilham informações em excesso. Cada palavra adicionada se torna uma janela para suas prioridades, inseguranças e objetivos. A informação flui em sua direção, não para longe de você. Esse desequilíbrio é poder. Você aprende sem ser ensinado. Você vê sem ser visto. O silêncio também nega o acesso emocional. Muitos conflitos são tentativas de provocar, não de resolver. A reação é a recompensa. Elimine-a e a tentativa desmorona. A frustração aumenta. O esforço cresce. A escalada expõe o desespero, e o desespero produz erros. Os erros criam vantagem, enquanto você permanece intocado. Há também uma dimensão social. Falar coloca as pessoas em pé de igualdade. O silêncio restaura a hierarquia. A distância retorna, e a distância limita a interação. Silêncio. Quando o acesso é restrito, a influência enfraquece. Os que estão abaixo buscam o poder. Os que estão acima jamais perseguem os que estão abaixo. O silêncio esclarece a posição sem confrontos. Mais importante ainda, o silêncio disciplina o eu. Ele te treina a agir com base no cálculo, e não no impulso. Impulso é caro. Cálculo é eficiente. Com o tempo, essa disciplina se intensifica. Menos palavras significam menos arrependimentos. Menos ricos significam menos vulnerabilidades. Os outros começam a perceber isso e ajustam seu comportamento perto de você. As provocations diminuam. O respeito aumenta. O controle se consolida silenciosamente. Isso não é evitar, é escolher. Você decide quando o engajamento te serve e quando não. E na maioria das disputas de poder, o silêncio supera a gritaria. Deixe esta afirmação nos comentários. O silêncio é a minha vantagem. Número 2. Controle suas emoções antes de controlar o jogo. O domínio emocional é a base da vitória mental, porque a emoção é o sinal mais claro que as pessoas emitem sob pressão. No momento em que os sentimentos tomam conta, a previsibilidade se instala, e a previsibilidade é explorável. A raiva acelera as decisões. A excitação prejudica o julgamento. O medo estreita a visão. O orgulho exige validação. Cada estado cria padrões que um adversário pode antecipar e manipular. Ao regular suas respostas internas, você remove as alavancas que os outros usam para te controlar. Isso não é supressão, é calibração. Você reconhece a emoção sem permitir que ela dite seu comportamento. Essa separação cria uma zona de segurança onde a estratégia reside. Dentro dessa zona, você escolhe o momento, a direção e o alcance com clareza. Aqueles que não possuem essa zona de segurança confundem intensidade com eficácia. Reagem rápida e ruidosamente, abrindo mão da iniciativa. Aqueles que a possuem agem com mais calma,
precisão e intenção. O controle emocional reformula a percepção. O que antes parecia provocativo se torna informação. O que parecia urgente se torna opcional. A manipulação depende da urgência. Elimine a urgência e o roteiro desmorona. A compostura também interrompe tentativas de desestabilização. Quando as reações esperadas não chegam, o instigador experimenta uma incompatibilidade. A incompatibilidade gera dúvida. A dúvida destrói a confiança. Com o tempo, a incompatibilidade repetida condiciona os outros a hesitar. A hesitação é uma vantagem. A compostura constrói credibilidade. As pessoas aprendem que a pressão não te afeta, os elogios não te inflam e os insultos não te desestabilizam. Essa reputação muda as negociações. As ofertas tornam-se ponderadas. As amiacas diminuem. As concessões chegam mais cedo. Nada disso exige demonstrações de dominância. Surge da confiabilidade, e a confiabilidade sinaliza pensamento a longo prazo. Quem pensa a longo prazo é difícil de encurralar. O controle emocional também preserva a capacidade de concentração. Os picos emocionais drenam energia e atenção, roubando recursos da análise. Manter-se regulado mantém sua mente clara o suficiente para perceber detalhes que outros não notam. Mudanças de tom, inconsistências, sinais de tempo. Esses detalhes revelam poder de barganha. A contenção emocional se torna uma vantagem intelectual. Há um ciclo virtuoso aqui. Cada vez que você escolhe a regulação em vez do impulso, a autoconfiança se fortalece. A menor necessidade de validação diminui a exposição. Menos exposição significa menos oportunidades para influenciar. O controle leva à confiança. A confiança leva à proteção. A autoridade se forma silenciosamente. O domínio emocional é um engajamento seletivo. Você não nega o sentimento. Você decide onde ele deve estar. A expressão tem seu lugar, mas não onde possa ser usada como arma contra você. Isso frustra aqueles que dependem de demonstrações provocativas. Eles não encontram apoio. Por fim, o controle emocional governa o momento certo. Respostas imediatas são satisfatórias, mas geralmente produzem resultados mais fracos. Respostas tardias permitem que o contexto se expanda. À medida que o contexto se expande, as opções se multiplicam. Com mais opções, os resultados melhoram. Esperar não é passividade. É posicionamento. Posicionar-se bem garante a vitória antes mesmo que as jogadas se tornem visíveis. Domine isso e o equilíbrio muda. Os outros perseguem reações. Você molda as condições. Quando as emoções não o guiam mais, nada mais pode. Número 3. Deixe que se revelem. A vitória mental se acelera quando você para de tentar expor os outros, e em vez disso, cria condições onde a exposição acontece naturalmente. A pressão leva à defesa. A ausência de pressão leva à revelação. Quando não interrompida, a fala se expande. A expansão cria excesso. O excesso contém o erro. Essa sequência é confiável. Ao se distanciar, você transforma a conversa em um espelho. As pessoas preenchem o silêncio com narrativas, motivos e justificativas, cada uma dando forma às suas intenções. A maioria ensaia falas, não conversas. Quando a resposta esperada não aparece, o material ensaiado se esgota. A improvisação começa e revela prioridades. O que elas enfatizam mostra o que valorizam. O que evitam sinaliza vulnerabilidade. Esses padrões formam um mapa que você nunca pediu. Esse mapa guia decisões posteriores com precisão. Quando você não as interrompe, elas se comprometem com sua direção.
O compromisso cria rastreabilidade. Declarações repetidas se tornam âncoras que limitam movimentos futuros. Elas se definem. Você permanece indefinido. Esse desequilíbrio é alavancagem. Deixar os outros falarem também dissipa a hostilidade. O confronto endurece as posições. A presença a suaviza. Sentir-se ouvido baixa a guarda. Guardam e bexa convidam à honestidade. A honestidade expõe a ambição e a inconsistência sem contestação. Informações oferecidas voluntariamente têm menos amarras. As pessoas acreditam que controlam a narrativa, então a cautela diminui. Você observa padrões, tempo, escaladas e paralisações. O comportamento prevê melhor do que as promessas jamais preverão. O silêncio durante a revelação protege você. Perguntas revelam curiosidade. Curiosidade sinaliza a intenção. A invisibilidade não. Você aprende sem demonstrar interesse. Trocas unilaterais favorecem o ouvinte. A autorrevelação cria responsabilidade interna. As pessoas sentem pressão para permanecerem consistentes com o que declararam. Esses limites autoimpostos as restringem, ao mesmo tempo que expandem suas opções. Com o tempo, os manipuladores se tornam cautelosos perto de você. Aqueles que buscam validação compartilham demais. Ambos os resultados beneficiam você. A verdade vem à tona sem força. As decisões se tornam mais simples. A execução se torna mais limpa. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu deixo a verdade falar. Número 4. Nunca os corrija publicamente. A correção pública parece justificada, mas cria consequências duradouras. Expor alguém diante dos outros fragmenta a identidade. A identidade ameaçada busca reparação por meio da retaliação. A precisão deixa de importar. A restauração do status torna-se o objetivo. Ao evitar o confronto público, você preserva a influência e impede a escalada do conflito. O espetáculo cria lados opostos. Os lados opostos entrincheiram suas posições. O alinhamento silencioso produz resultados sem resistência. O público raramente recompensa quem corrige. Lembra-se do desconforto, não da precisão. Mesmo quando você está certo, a exposição o pinta como agressivo. A agressividade corrói a confiança, e a confiança é um bem precioso. Gastá-la para ganhar um momento é um mau negócio. A correção privada preserva a dignidade. A dignidade preserva a cooperação. As pessoas se adaptam mais facilmente quando sua imagem permanece intacta. Os resultados importam mais do que o reconhecimento. A correção pública também revela seus limites. O silêncio mantém as fronteiras ambíguas. Ambiguidade desencoraja a contestação. Também impede a rivalidade. A construção da questão como uma competição atrai espectadores, amplifica as apostas, intensifica a emoção e distorce o julgamento. Evitar o primeiro passo previne a cascata. A contenção aqui é disciplina. A correção pública muitas vezes alimenta o ego mais do que o resultado. Separar o ego do objetivo muda a percepção. Você se torna alguém focado no progresso, não em marcar pontos. Com o tempo, as pessoas trazem os problemas para você em particular. Esse acesso lhe dá influência antes que os problemas se agravem. Contenção estratégica não é fragilidade. É precisão. Número 5. Pareça fraco quando você é forte. Revelar toda a sua capacidade cedo demais convida a contra-ataques. Quando os outros acham que o avaliaram, eles se ajustam. A subestimação distorce seus cálculos e gera complacência. A complacência cria oportunidades. Isso não é engano teatral. É gestão de expectativas.
Baixas expectativas reducem o escrutínio. Menos escrutínio aumenta a liberdade. Aqueles que presumem vantagem agem prematuramente e expõem as prioridades. A força retida é armazenada. A força armazenada multiplica o impacto porque chega inesperadamente. A surpresa comprime o tempo de resposta. O tempo comprimido aumenta o erro. A modéstia impede a formação de alianças. A percepção de inofensividade dispersa a oposição. Manter-se à margem evita pressão e preserva a mobilidade. A modéstia disciplina o ego. O ego busca reconhecimento. A disciplina busca eficácia. O reconhecimento tardio fortalece a paciência, aguça o julgamento e evita o excesso de zelo. Quando o sucesso chega sem alarde, os observadores percebem inevitabilidade em vez de força. A inevitabilidade desencoraja a resistência. A força a provoca. A subestimá-lo também convida à revelação. Aqueles que pensam que dominam explicam, instruem e revelam o processo. O processo revela a influência. Você aprende enquanto eles acreditam que estão ensinando. Essa tática é seletiva, não permanente. Quando a ação acontece, ela é decisiva e precisa. A ação precisa encerra disputas rapidamente. Preciso separa. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu me movo discretamente. Número 6. Vença sem deixar que saibam que perderam. A derrota visível convida à retaliação. A derrota invisível se dissolve silenciosamente. Quando as pessoas não reconhecem a perda, elas se adaptam sem culpar ninguém. Preserver a dignidade evita ricos negativas. Vitórias sutis alteram as circunstâncias, não os egos. O comportamento muda sem confrontos. Os observadores permanecem neutros. A neutralidade preserva relacionamentos e liberdade. As pessoas se lembram da humilhação. Esquecem o incômodo. Projete resultados que pareçam incômodos e eles desaparecerão. Quando os contratempos não têm uma origem clara, as pessoas buscam respostas internamente. A autocrítica substitui a culpa. A agressividade diminui. O risco se reduz. Vitórias discretas preservam a flexibilidade. Vitórias públicas exigem consistência. Vitórias discretas permitem ajustes. A flexibilidade prospera na complexidade. Evitar o reconhecimento protege a reputação. A celebração atrai atenção. A atenção convida ao questionamento. Manter-se discreto preserva a clareza. Vencer sem reconhecimento treina a disciplina. Exemplo: a falta de aplausos mantém a mente afiada. O ímpeto cresce silenciosamente e é mais difícil de parar. A vitória não é aplauso. É a realidade se transformando a seu favor sem atrito. Número 7. Use o tempo como arma. Reações imediatas parecem decisivas, mas muitas vezes servem à urgência, não à vantagem. A demora transfere a pressão. Quem precisa de uma resolução primeiro negocia a partir da fraqueza. O tempo amplia o contexto. A tensão diminui. As narrativas mudam. O que parecia pessoal torna-se processual. A clareza retorna. O tempo expõe contradições. A credibilidade se deteriora sem a sua participação. A influência muda silenciosamente. A paciência preserva a energia e aguça a análise. A vantagem posterior parece inevitável. Resultados inevitáveis encontram menos resistência. A emoção se dissipa com o tempo. A manipulação baseada na velocidade desmorona. O frustrozo gerodescido. O descuido revela limites. A espera define o ritmo. Ritmo é influência. Segurança atrai alinhamento. Os outros se sincronizam com você. A paciência constrói reputação.
A pressão deixa de funcionar. A estabilidade potencializa o poder. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu venço com paciência. Número 8. Nunca se explique demais. Explicar demais enfraquece a autoridade. Justificar atrai questionamentos. Questionamentos multiplicam as perguntas. A direção se dissolve. O poder se comunica pela brevidade. Brevidade implica resolução. Resolução desencoraja debates. Explicar demais elimina o mistério. Mistério força cálculos. Cálculos drenam energia. Explicar transfere o fardo para você. A autoridade se baseia na aceitação, não no consenso. Decisões inspiram mais respeito do que razões. Mais palavras aumentam o risco de contradição. Menos palavras limitam a exposição. A moderação protege o impento. Resultados silenciam críticas melhor do que explicações jamais conseguiriam. Decisão sinaliza competência. Competência desencoraja interferências. Número 9. Faça com que dependam da sua estabilidade. A estabilidade se torna um ponto de referência na incerteza. Os outros se orientam por ela. A influência cresce através do contraste. Quando sua presença reduz o atrito, a confiança se forma. Confiança gera influência sem necessidade de exigência. Comportamento previsível constrói confiança. Confiança aumenta o fluxo de informações. Informação fortalece a posição. Estabilidade absorve manipulação. Manipuladores seguem em frente. Sistemas se organizam em torno de âncoras. Torne-se a âncora e a direção se ajustará ao seu redor. Consistência silenciosa evita ressentimentos. Estabilidade adaptável é rara. Raridade aumenta o valor. Eventualmente, a autoridade não precisa mais de imposição. As pessoas esperam sua resposta. Elas se ajustam automaticamente. Esta é a vitória mental. Acabar com a necessidade de discussões. O poder vaza por meio de reações, explicações, impaciência e exposição. O silêncio é estratégico. Estabilidade é influência. Maestria é autocontrole. E quem não pode ser provocado não pode ser derrotado. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre poder e conflito, apoie o canal. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais estratégias atemporais que realmente funcionam. Não buscamos atenção.